Gente, se tiver alguns barulhos aí incomodando o vídeo, desculpa, mas é porque o povo aqui do lado resolveu escutar música alta e serrar ferro junto, tudo ao mesmo tempo, lindo e maravilhoso. Eu não vou deixar de gravar por causa deles, tá bom? Fala, galera! Então, dia 10 de agosto está chegando e no dia 10 de agosto a Netflix irá lançar a terceira temporada de Lock Key, essa série que eu gosto muito, acho maravilhosa. Então, para a gente poder entrar no clima aí, chegar no dia 10, firme e forte para assistir a terceira temporada, vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu? Hoje, então, a gente vai relembrar um pouco de tudo o que aconteceu, um resumo da primeira temporada. Vamos lá? Então, olha só. No primeiro episódio que é chamado, tem como título Bem-vindos a Madison. Então, o episódio começa ali com a Ellie ligando pro Mark e avisando da morte do Randall, né? Ela fala, o Randall morreu, e aí o Mark... ele usa a chave fósforo para se matar, ok? Então essa é a primeira cena que acontece. 3 meses depois, os Locke chegam a Key House e eles vão morar lá. E quando eles vão para a Key House, o Bud, ele tá ali tirando fotos da casa e ele entra dentro da casa do poço e ele escuta uma mulher falando ali na casa do poço e a mulher diz ser o eco dele, que depois a gente descobre que é a Dodge, né? Então, depois disso, o Bud, ele acha a chave de qualquer lugar na pulseira da Kinsey e depois disso ele acha a chave do espelho dentro da pia da cozinha. Quando o Bud acha a chave do espelho, ele vai mostrar para a Dodge lá no poço e a Dodge fala para ele mostrar para a mãe. Ele vai, chama a mãe, mostra a chave do espelho e a Nina, então, ela entra no espelho e fica presa lá dentro. O Bud, então, vai até a Dodge para pedir ajuda. A Dodge fala que precisa da chave de qualquer lugar. O Bud entrega a chave de qualquer lugar e ela simplesmente vai embora com a chave de qualquer lugar. Nisso, a Kinsey e o Taylor chegam na casa e aí o Taylor consegue tirar a Nina de dentro do espelho. Mas quando eles tiram a Nina de dentro do espelho, alguns segundos depois a Nina esquece de tudo que aconteceu referente magia. E depois disso, o primeiro episódio, ele se encerra com a Dodge indo visitar o Sam na cadeia. O Sam, para quem não lembra, foi quem matou o Randall. Então, indo para o segundo episódio, que tem como título Armadilha, esse episódio é um episódio mais de desenvolvimento ali, né? Então tá mostrando quem são os personagens todos, então a gente não tem muita coisa acontecendo, mas é um episódio bem interessante. O Bud, ele acha a chave da cabeça dentro do aspirador de pó, é a terceira chave que ele acha, e depois então tem ali ele conversando com o Rufus, ele começando essa amizade com o Rufus, na verdade, né? E quando ele começa ali a conversar, ele diz para o Rufus que ele precisa de uma armadilha para capturar uma inimiga dele. Então o Rufus ajuda ele ali referente à armadilha que ele quer. No terceiro episódio, que se chama Viajando, o episódio, então, logo ali no começo, tem a Dodge indo para a casa do Mark, né? O Mark foi aquele que se matou com a chave fósforo. Então, a Dodge vai para a casa dele, quando chega lá encontra uns meninos, um dos meninos estava com a chave fósforo e a Dodge recupera, então, a chave fósforo. Recupera não, né? Ela rouba a chave fósforo. O Bud, então, encontra mais uma chave, a chave fantasma dessa vez, e aí ele usa a chave, né? E aí ele tá ali fora da Key House como um fantasma, e nisso ele vê a Ellie dentro ali do quintal dele, né? E aí ele vai atrás, ver o que a Ellie tá fazendo, e aí ele descobre a Ellie indo lá na casa do poço e chamando pelo Lucas.
E finalizando o terceiro episódio, a gente então tem a Kinsey, que entra na cabeça dela e mata o seu medo. Ela mata o medo, ela traz para fora da cabeça dela e enterra o seu medo na floresta. O quarto episódio, ele se chama Os Guardiões das Chaves. Então a gente tem ali a Nina e a Ellie conversando e nisso elas então encontram a sala do porão, que a Nina não sabia que existia, eles tinham fechado a sala do porão e as duas juntas encontram ali a sala do porão. Depois disso, a gente tem a Dodge indo visitar a Erin, que é uma das guardiões que também está viva ainda, né? Uma das que ainda está viva. Depois que a Dodge visita a Erin, a Dodge vai então para Key House e tenta ali fazer uma chantagem com o Bud para que ele entregue a chave da cabeça para ela. E nisso então o Bud percebe que ela não pode tomar dele, a menos que ele entregue. Então tem ali toda aquela cena, ela bota fogo no fogão, depois ela cria um círculo de fogo no quintal também. É algo bem para assustar mesmo, ela faz aquilo. E finalizando esse episódio, a Dodge então, ela volta na prisão que está o Sam e ela entrega a chave fósforo para o Sam, para que o Sam consiga fugir da cadeia e ir atrás dos Locke. Episódio 5, chamado Árvore das Lembranças. A gente começa o episódio tendo a Kinsey, o Taylor e o Bud encontrando a chave da música, da caixa de música. Então eles acham essa chave que pode controlar ali, fazer as pessoas fazerem o que você manda. Então a Kinsey, ela decide usar essa caixa de música, essa chave contra a Eden. Depois o Gabe se aproxima, ele vê o que eles estão fazendo ali, o Scott e a Kinsey, e aí ele incentiva a continuar. O Scott acha que já tinha passado dos limites, mas a Kinsey, incentivada pelo Gabe, de fato acaba passando dos limites ali, usando a chave da música com a Eden. Depois, então, a gente tem a Kinsey e o Taylor encontrando a chave da planta lá no cemitério da Key House, né? E aí, depois que eles encontram a chave, eles descobrem onde usá-la e eles encontram, então, as memórias do Duncan, né? O tio deles. E quando encontram as memórias do Duncan, é que eles veem também aquela memória ali do tio, que vê exatamente o pai deles, o Randall, matando o Lucas. E para finalizar o quinto episódio, a gente tem a Nina indo atrás da Ellie, não encontra a Ellie na casa dela, tá só o Rufus lá, e logo depois ela vê que tem uma mensagem do Joey falando que precisa mostrar uma coisa para ela. Então a Nina vai até a casa do Joey. Quando chega na casa do Joey, o Joey está morto, asfixiado, né? Ela então liga para a polícia e logo depois ela escuta ali algum barulho, alguma coisa e vai procurar. Ela não enxerga, mas pra gente que tá vendo a série é mostrado que a Ellie estava ali na casa do Joey e ela estava escondida ali de baixo, mas a Nina não vê. O sexto episódio, ele já começa a esquentar um pouco mais ali a situação da série, é chamado de Porta Preta. Então, ali no começo do episódio da Porta Preta, o Bud, ele encontra a chave do armário dentro da máquina de costura. Logo depois mostra o Sam fugindo da prisão, né? Ele queima tudo lá com a chave fósforo e ele consegue fugir da prisão. Depois a gente tem a Kinsey convencendo os Savines a ir gravar nas grutas, porque ela queria encontrar o que tinha lá, né? O que haveria ali, que ela ainda não sabe o que é e que a gente sabe que é o portal. Então ela consegue convencer. Ela leva os Savines para gravar dentro da gruta. A Kinsey, então, encontra o portal
E depois tem aquela situação ali que os Savinis ficam todos presos ali porque a maré sobe e as grutas inundam. Então eles perdem o material, depois ficam com bastante raiva da Kinsey e toda aquela situação. E no final do episódio a gente tem a Dodge seduzindo ali o Taylor, né, fazendo ele cair na dela. E enquanto a Dodge está fazendo isso, o Sam chega até a Key House. E na hora que o Sam chega a Key House, então, esse episódio ele é finalizado. Então, o episódio 7, com o título de Dissecação, é um episódio bem intenso. Ele é basicamente o episódio todo em uma única cena, que é ali o sequestro, vamos assim dizer, do Sam com os Locks. Então, o episódio ele tem bastante cenas, principalmente ali no começo, de lembranças, né? Ele mostra o passado e esse episódio ele conta a história ali do Sam, né? Ele conta que ele veio de uma família assim, bem complicada, conta também a situação dele com o Randall, conta melhor como que a Dodge manipulou o Sam para que o Sam fosse atrás do Randall e acabasse matando ele, embora não era o intuito da Dodge. Então, nesse episódio é contado tudo isso. Então, depois disso, mostra então o Sam invadindo a Key House, né? E a primeira pessoa a encontrá-lo é a Nina. Então, ele fica ali com a Nina, depois chega a Kinsey e o Bud também junto dele. E o Sam ele exige a chave da cabeça e eles não querem entregar, a Kinsey fica ali manipulando a situação e eles ficam ali presos enquanto o Sam exige a chave da cabeça. Enquanto isso, lá do outro lado, lembra, né, a Dodge estava seduzindo o Taylor. Então ali depois que eles ficaram, na hora que o Taylor já estava indo embora, ele encontra a chave de qualquer lugar dentro do carro da Dodge. Então ele pega a chave de qualquer lugar e vai para casa, né? Foge da Dodge e leva a chave junto. E assim ele chega em casa. Então a gente tem ali uma luta fracassada do Taylor com o Sam, quando ele chega e vê que o Sam tá lá. E logo depois, então, para amenizar a situação e tentar ter um outro plano, a Kinsey fala que a chave está enterrada na floresta. Então, o Sam leva Kinsey e o Bud para a floresta para pegar a chave. Então, enquanto eles estão lá na floresta, a Kinsey levou eles exatamente para onde ela enterrou o medo dela. Então, ali a gente tem aquela cena que o medo dela ressuscita e ataca o Sam. E então, a Kinsey e o Bud conseguem fugir dele. Então, logo depois, o Sam volta para dentro de casa, enquanto a Kinsey e o Bud ainda tá lá fora escondido. E nisso que ele volta para dentro de casa, o Taylor consegue usar a chave da cabeça no Sam. E quando ele usa a chave da cabeça no Sam, tem ali aquela cena de arrependimento, né, do Sam falando que tinha estragado tudo. Logo depois, então, a Dodge chega, e nisso que a Dodge chega, o Sam, então, acaba percebendo mais ainda que a Dodge estava mentindo para ele. E a Dodge, então, ela pega a chave da cabeça do Sam, porque a chave da cabeça nesse momento já estava com o Sam e não com o Taylor. Então, a Dodge, como ela é um demônio, ela não consegue pegar a chave dos Locks, mas ela consegue pegar a chave de outras pessoas. Então, ela conseguiu pegar a chave porque a chave estava com o Sam. Só que nisso que a Dodge pega a chave da cabeça do Sam, ela dá uma facada nele, né? E nisso que ela dá uma facada, depois ela foge e o Sam, ele acaba passando pela porta do fantasma, que o Bud tinha deixado a chave ali virada, a chave estava na porta, então ele passa pela porta e nisso a alma dele solta do corpo, o corpo fica ali, ele vira um fantasma. E para finalizar esse episódio de forma bem dramática, a gente tem a Nina então tendo uma recaída e voltando a beber. Então no episódio 8, que é chamado de Caneca Especial, a gente descobre ali no começo que o Lucas está na casa da Ellie, né, passado,
essa cena do Rufus conversando com a Ellie, e a Ellie falando pro Rufus que ninguém pode saber que ele tá ali. Logo depois entra o Lucas e a gente descobre que o Lucas está ali na casa da Ellie. E depois disso, então, a gente percebe também, lá na Key House, que a Nina, ela, sob o efeito do álcool, ela consegue lembrar de magia, né? Então ela começa a lembrar das coisas que aconteceram, né? Ela lembra ali do espelho e ela então descobre o que o armário faz, que até então ninguém sabia como funcionava o armário. O Bud já tinha encontrado a chave e foi a própria Nina que encontrou o armário lá na sala do porão, mas ninguém sabia como usar. E a própria Nina que descobre então que aquele armário conserta as coisas quando ela coloca a caneca quebrada que ela quebrou, ela coloca ali dentro e depois, mais tarde, ela tira e vê que a caneca está inteira. É nesse episódio, então, que a Dodge consegue entrar na cabeça da Erin. Ela vai até a Erin, como ela já tem a chave da cabeça, ela entra na cabeça dela e é quando ela descobre que a Erin está presa lá na sua cabeça. E no mesmo dia, a Kinsey, ela vai visitar a Erin também. Ela, por pouco, ela encontra a Dodge lá, mas na hora que a Kinsey entra é a mesma hora que a Dodge está saindo. Então elas não se encontram lá no quarto da Erin. Mas nessa visita que a Kinsey fez, a Erin consegue dizer para a Kinsey que a Dodge é o Lucas. Então, é nesse momento que a gente descobre que eles são a mesma pessoa, né? Que a mulher do poço, a Dodge, ela na verdade é o Lucas. E no episódio final, então, a gente tem o Lucas ali falando para Ellie que sabe onde está a chave ômega, porque, né, o Lucas entrou na mente da Erin exatamente para descobrir onde estava a chave, e ele descobre que o Randall colocou na própria cabeça, né? Então ele fala ali para a Ellie que deve ainda estar ali nas cinzas, porque se ele foi cremado, então a chave com certeza ainda estaria ali. E no mesmo tempo a cena muda, vai para a Key House, e lá na Key House a gente tem a Kinsey e o Taylor de fato encontrando a chave ômega dentro das cinzas do pai. Episódio 9 é chamado de Ecos, e nesse episódio é um episódio que explica muita coisa que a gente que estava vendo desde o início ali e ainda não tinha chegado nessa parte estava sem entender. Então esse episódio ele revela muita coisa pra gente. Então ele primeiro começa voltando no passado, né? Voltando a história. E nesse voltar ao passado, a gente também descobre que a Ellie, ela roubou a coroa das sombras lá da sala do porão. Então são ainda nessas cenas, voltando ao passado, que a gente então também descobre o que aconteceu ali com o Joey. A gente vê que o Joey, ele vai na casa da Ellen e ele então vê ali a Ellie e o Lucas junto. Então, é nessa hora que ele manda aquela mensagem para Nina, e nisso o Lucas e a Ellie vão atrás do Joey e o Lucas, então, mata ali o Joey na frente da Ellie, e por isso que depois a Ellen estava ali se escondendo, porque o Lucas ele foge com a chave de qualquer lugar e deixa a Ellen ali e a culpa iria cair sobre ela. Nisso depois a gente tem ali quando eles saem da cabeça da Ellie, o Bud mostra que ele encontrou a chave da Coroa das Sombras, que ele ainda não sabe para que é. A Ellie, então, vai com o Rufus para casa para pegar a Coroa das Sombras, para que assim pudessem fazer com que o Lucas atravessasse a linha ali da Casa do Poço, porque assim o Eco iria se desfazer e ir embora, né? Ele deixaria de existir. Então, a Ellie e o Rufus vão para casa para pegar a Coroa das Sombras, mas quando chega em casa encontra o Lucas. Então o Lucas percebe que eles estão mentindo para ele e que estão tramando alguma coisa, e ele então encontra a chave da Coroa das Sombras no bolso da Ellie.
Então ele pega a chave, ele pega a coroa e ele então ele bota a coroa das sombras na cabeça para usar. E é nesse momento que a gente tem o desfecho deste 9º episódio. Episódio 10, último episódio da primeira temporada. A gente tem então como título Coroa das Sombras, que foi como terminamos, né, o episódio 9. Então logo no começo do episódio a gente tem ali a Dodge, ela chegando na Key House usando a Coroa das Sombras, né? Então a Kinsey, o Taylor e o Bud fogem para dentro da casa para se esconder. Nisso o Bud consegue atingir a sombra da Dodge com a chave fósforo que ele tinha colocado ali dentro na ponta de uma espada de luz que ele tinha, né? E nisso a sombra dela se derrete toda e com isso logo depois a Kinsey encontra a Dodge caída ali, o corpo da Dodge caído no chão ali embaixo. Eles então ficam sem saber o que fazer e pedem ajuda a todos os seus amigos, né? Aos Savines, e aí vem também a Eden e tudo mais. Depois que eles chegam então, todos os amigos, eles juntos então pegam o corpo da Dodge e levam para as grutas, porque o plano é o seguinte, é abrir o portal com a chave ômega e jogar o corpo da Dodge lá dentro, já que ela saiu de lá, para ela voltar para lá. Então eles chegam nas grutas, a Kinsey fica um pouco indecisa, mas eles acabam abrindo o portal e jogando a Dodge lá dentro. Logo depois o Bud, que tinha ido atrás do Rufus, né, encontra o Rufus ali desmaiado, chama ajuda e depois que ele já está acordado, o Rufus diz que a Ellie, ela desapareceu. E aí, depois desse desfecho, que é o desfecho da história para eles, tem o desfecho da história para a gente. Porque é quando a gente descobre, na verdade, as coisas reais que aconteceram e que esse não foi o final. Mas logo depois, então, é mostrado pra gente que uma coisa que eu já deduzia, eu já tinha isso na minha cabeça antes de descobrir, eu já tinha essa hipótese, essa teoria. O Gabe, ele na verdade, ele é a Dodge barra Lucas barra Mulher do Poço. Então, a Dodge, ela ainda está viva ali porque o Gabe é ela. Então mostra também depois tudo o que aconteceu, que a Dodge, ela usou, o Lucas no caso, a Dodge é a mesma pessoa, usou a chave da identidade na Ellie para que a Ellie virasse a Dodge. E nisso depois a Dodge forja aquela cena ali em que o corpo, a sombra dela derreteu e ela coloca a Ellie com o corpo de Dodge ali estirada no chão. Então os Savines, eles jogam, na verdade, a Ellie dentro do portal e inclusive a Dodge estava ali do lado deles, na verdade como o Gabe, usou a chave da identidade para virar o Gabe. E a gente encerra a temporada descobrindo também que a Eden, ela foi atingida por um metal sussurrante. Então agora, além do eco do Lucas, que é um demônio, a gente tem também a Eden como demônio, porque ela foi atingida pelo metal sussurrante. E, gente, esse é o resumo da temporada 1 de Lock Key. E eu sei que esse vídeo ficou muito grande, eu peço desculpas, mas é um resumo de uma temporada inteira. Eu resumi o máximo que eu pude, mas eu não podia deixar de colocar todos esses itens que eu coloquei aqui, tá bom? Então, valeu! E ó, semana que vem a gente então vai fazer o resumo da temporada 2, porque no dia 10 de agosto sai a terceira temporada de Lock Key. Então, para a gente estar bem preparado aí para receber a terceira temporada, vamos relembrar. Relembramos agora a primeira e semana que vem eu espero você para a gente relembrar juntos a segunda temporada, beleza? Muito obrigado, não esquece de deixar o seu joinha aí, de colocar um comentário, alguma coisa que eu possa ter esquecido e que você lembra. E não esquece de me seguir lá
no Instagram, beleza? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Mas acho que tá... Aí vou eu ficar cego porque eu tô olhando pra luz. Peraí, é porque eu não esperava por isso. Eu não olhei se a luz estava no lugar. Tá, eu acho que foi um pouco demais. Foi. E eu ficando cego porque eu tô olhando pra luz. Tá, eu acho que agora tá bom. E vamos lá.